Vamos para uma aula agora do sétimo ano. Números inteiros. A ideia de números inteiros. Veja na tabela o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro do Futebol, Série A, no Brasileirão 2018. Aqui nós temos uma tabela em relação aos jogos que aconteceram no Brasileirão em 2018. Classificação. Primeiro colocado, Internacional, 49 pontos, 31 gols marcados, 13 sofridos e saldo de gols é 18, mais 18. O nono lugar é o Fluminense, com 31 pontos, 23 gols marcados, 27 gols sofridos e um saldo de gol de 4 negativo. O décimo colocado foi o Corinthians, com 30 pontos, 25 gols marcados, 21 gols sofridos e um saldo positivo de 4, mais 4. O próximo foi o Atlético Mineiro, o Atlético de Minas Gerais, 30 gols, 24 gols marcados, 28 gols sofridos e um saldo negativo de 4 gols. E o 13º foi o Bahia, 28 pontos, são 24 gols marcados, 29 gols sofridos e um saldo de gol de 5 negativo. O próximo foi o Ceará, 24 pontos, 15 gols marcados, 25 gols sofridos e menos 10, um saldo de gol. Chama-se saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Isso aí é o saldo de gol. Por exemplo, se o Flamengo ele faz 30 gols e ele sofre 40, né? Então ele tem um saldo negativo. Por quê? Porque ele sofreu mais gol do que marcou. Por exemplo, se o Fluminense ele faz 10 gols e sofre 8, então ele vai ter um saldo positivo. Por quê? Porque ele fez mais gol do que sofreu. Tá certo? Então, quando o número de gols marcado é maior do que o de gols sofrido, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo, como eu falei agora. Tá certo? Quando o número de gols marcado é maior do que gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo. Se o número de gols marcados for menor do que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativo. Tá certo? Por quê? Porque ele praticamente sofreu mais do que marcou, né? Agora, nós temos aqui entendendo os números negativos. Os números naturais têm servido para expressar o resultado de contagem ou de algumas medidas. Aqui é um pequeno diálogo, né? A festa do meu aniversário será no próximo dia 15. Observação: a que horas devo chegar? Ele está perguntando o horário. Essa menina aqui. Aqui, ó, vou querer 2 canetas de R$ 5. 2 canetas de R$ 5. Todas essas afirmações não deixam dúvida quanto ao significado. Para os números naturais envolvidos, define perfeitamente a quantidade que expressam. Então, os números naturais ele define a quantidade, né, que você expressa, ok? Consideramos agora a seguinte situação. O termômetro marca uma temperatura de 10 graus. Olha. Tá aqui, 10 graus. Vou colocar mais aqui na frente. Pronto. Nós temos aqui um termômetro que marca 10 graus. Aqui antigamente os termômetros a gente utilizava um metal líquido chamado mercúrio. Esse metal ele
tanto ele sobe como desce de acordo com a temperatura. É por isso que ele é utilizado para medir temperatura. Por quê? Porque o mercúrio, ele é um metal que ele varia bastante, né? Varia bastante de acordo com a temperatura. Se está quente, ele aumenta um pouquinho o nível. Se está frio, ele diminui e assim por diante. Tá certo? Hoje em dia o mercúrio é um elemento químico bastante radioativo. Bastante radioativo não, bastante perigoso para o organismo e não se utiliza mais o mercúrio nos termômetros. Utiliza mais o termômetro digital. Aqui, o ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem. Então, olha, qual é o ponto de origem? Qual é a temperatura zero? É essa. Então, pergunta a você, essa temperatura está abaixo de zero ou acima de zero? Está abaixo de zero. Temperaturas abaixo de zero são temperaturas frias, geladas. E temperaturas acima de zero são temperaturas quentes. Por exemplo, Mossoró é uma cidade quente ou é uma cidade fria? É uma cidade quente, então a temperatura dela está acima de zero. Tá bom? Na figura, na figura, na figura vemos que há dois pontos, A e B, tá certo? Do termômetro que pode ser tomado como a posição da coluna do mercúrio em relação ao ponto de origem, o zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar, de modo que não deixassem dúvidas, o afastamento da coluna do mercúrio em relação ao ponto zero. Para eliminarmos a possível confusão, convenhamos da seguinte leitura: o ponto A 10 graus acima de zero, o ponto B 10 graus acima de zero, ou seja, aqui também marcou 10. Aqui também marcou 10. Só que em ambos os casos existe uma diferença. Qual a diferença? Uma temperatura acima do zero, que é temperatura positiva, e a temperatura abaixo de zero, que é uma temperatura negativa. Eu tinha dito a vocês que as temperaturas acima de zero são ambientes quentes, né? Por exemplo, Mossoró é a temperatura de um forno, a temperatura do fogão, né? E temperaturas abaixo de zero são temperaturas geladas, fria. Por exemplo, quando você está naqueles países no Antártida, né? A Antártida, se não me engano, aqueles países, Oceania, as temperaturas lá são tudo abaixo de zero, ok? Então a diferença é essa aí. Vou botar mais para cá. Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal, ou seja, coloca-se o sinal antes do número. Ah, professor, por que não é depois do número? Não, porque é uma convenção matemática, tá bom? Antes do número se coloca o sinal de mais para indicar acima de zero e o sinal de menos para indicar abaixo de zero, tá certo? Então veja só, aqui é a referência, aqui é a origem, então a partir daqui eu decido se está acima, se está em cima é positivo, acima de zero. Se está embaixo é negativo, abaixo de zero. Então vamos lá. A temperatura de 10 graus acima de zero é indicada por mais 10. Dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo. As temperaturas de 10 graus abaixo de zero é indicada por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número negativo. Há situações em que não escrevemos o sinal de mais. O sinal de mais, ele não é obrigatório você escrever. Você escreve se quiser, tá bom? Ao usarmos os números inteiros positivos,
Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como por exemplo, uma, uma situação que aparece em datas, em período histórico. Na indicação de um período antes e depois de uma determinada. Por exemplo, aqui, olha. Nós temos aqui o nascimento de Cristo, que o ano, pessoal, o ano, ele tem a referência, o ano que nós temos, 2010, 2020, 2050, ele tem como referência o nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo é como se fosse o ano zero. O ano zero, nascimento de Cristo. Depois do ano zero é DC, depois de Cristo, né? 600 depois de Cristo. Nós estamos no ano que? Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. As datas, os anos antes de Cristo são AC, que é representado pelo negativo também, ó. AC quer dizer o quê? Antes de Cristo. Os gregos não conheciam os números negativos nessa época aqui, tá certo? Então existem dois períodos da história. Qual o período? Período depois de Cristo, que são os anos que é representado pelo DC, e os anos antes de Cristo, que é representado pelo AC. Tá ok, pessoal? Na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Então, pessoal, o nível do mar é isso aqui, ó. Isso aqui é o nível do mar. O nível do mar é a superfície do mar. Ó, é a superfície que divide. Acima da superfície é o que? Acima da superfície é acima do nível do mar. Abaixo da superfície é o que? Embaixo do nível do mar. Então o nível do mar é como se fosse uma reguinha, uma retazinha. Ó, tá certo? Isso aqui é o nível do mar. Ó. Entendeu? Então acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. É claro que tem cidades que, por exemplo, nós temos o seguinte, olha. Vamos supor que aqui é uma ilha. Uma ilha lá, aqui é o mar, né? Aí vamos supor que o mar, ele termina aqui. Aí pronto, aí tem outra ilha aqui. Embaixo aqui tem outra ilha. Outra ilha, vamos supor, outro canto lá. Aqui é o mar, ó. Esse ponto aqui, ele está acima do nível do mar ou embaixo do nível do mar? O nível do mar é aqui, ó. Está embaixo, ó. Tá vendo aí? Se você deslocar aqui, ó, você pode observar que esse ponto vai ficar embaixo do nível do mar. E o rapaz que está em cima da montanha, ele está acima do nível do mar ou embaixo do nível do mar? Está acima do nível do mar. Então, acima do nível do mar é o que? Acima do nível do mar é positivo. Então, olha, veja só. Note que em algumas situações apresentadas há uma referencial que tomamos como origem. A origem é um referencial, é a origem, é o zero. É a origem. Acima de zero positivo, abaixo de zero negativo. A temperatura nula, que é 0 graus Celsius no termômetro, um ano zero na linha do tempo do nascimento de Cristo, e o nível do mar, que é 0 metro, na altitude ou na profundidade. Se tiver na altitude, olha, acima do nível do mar, positivo. Profundidade, abaixo do nível do mar, negativo. Então, olha, 30 metros acima do nível do mar, mais 30 metros. 30 metros abaixo do nível do mar, menos 30 metros. Tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês essa atividade na página 35 do livro, tá bom? Se vocês não tiver, pessoal, não se preocupe que eu vou deixar um PDF. Se vocês não tiver o livro, não se preocupem, que eu vou deixar o PDF para vocês fazerem, tá bom? Tá bom? Não se preocupe com isso. Então, pessoal, um bom final de semana para vocês. Aliás, um bom início de semana. E se dedique bastante. Qualquer coisa vocês podem perguntar.